Deus falou a Moisés e lhe disse: Eu sou o Senhor. Aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que viveram como estrangeiros. Eu também ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, diga aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor. Vou tirá-los dos trabalhos pesados no Egito, vou livrá-los da escravidão, vou resgatar vocês com braço estendido e com grandes manifestações de juízo. Eu os tomarei por meu povo e serei o seu Deus, e vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tiro dos trabalhos pesados no Egito. Eu os levarei para a terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Darei esta terra a vocês como herança, eu sou o Senhor. Desse modo Moisés falou aos filhos de Israel, mas eles não deram ouvidos a Moisés por causa da angústia de espírito e da dura escravidão. O Senhor falou a Moisés dizendo: Vá e diga a Faraó, rei do Egito, que deixe os filhos de Israel, que os filhos de Israel saiam da sua terra. Moisés, porém, respondeu ao Senhor dizendo: Eis que os filhos de Israel não me têm ouvido, como, pois, me ouvirá Faraó? Eu não sei falar bem. No entanto, algumas traduções vão dizer assim: eu sou incircunciso de fala. Então, diz assim no verso 13: No entanto, o Senhor falou a Moisés e a Arão, e lhes deu uma ordem para que os filhos de Israel e para Faraó, uma ordem para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, deveriam tirar os filhos de Israel da terra do Egito. E aí você tem agora a genealogia de Moisés e Arão, que vai sendo citada aqui nos textos seguintes. E no versículo 26 diz assim: São estes, Arão e Moisés, os quais o Senhor disse: Tirem os filhos de Israel da terra do Egito segundo seus exércitos. Foram eles que falaram a Faraó, rei do Egito, a fim de tirar do Egito os filhos de Israel. São estes, Moisés e Arão. Então, no dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, o Senhor disse a Moisés: Eu sou o Senhor, diga a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu digo a você. Moisés, porém, respondeu na presença do Senhor: Eu não sei falar bem, como é que Faraó vai me ouvir? Pai, eu peço em nome de Jesus que a Tua palavra ministre aos nossos corações nessa noite. Fala conosco, glorifica Teu nome, é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a gente vai começar aqui com Êxodo 6. Vocês percebem que Deus está chamando Moisés para realizar uma obra. Essa obra, ela não tinha a ver com Moisés necessariamente. Não era para glorificar Moisés. Não era para tornar Moisés conhecido. Não era para falar: Moisés, eu vejo que você está meio parado, vamos fazer uma coisa para mim. Não era essa a intenção de Deus quando Ele chamou Moisés. Deus tinha um povo que estava escravo no Egito, e Deus então chama um homem para libertar. Portanto, o chamado de Deus na vida de Moisés tinha a ver com o povo de Israel. E Deus vai falar com Moisés o porquê. Ele vai falar: Moisés, eu estou chamando você para libertar o meu povo do Egito, porque eu tenho uma aliança com este povo. Porque eu me revelei aos pais deste povo, Abraão, Isaque e Jacó. Eu sou o Deus de Abraão, sou o Deus de Isaque e sou o Deus de Jacó. Então, Moisés, eu quero que você entenda
que o meu povo, o povo da aliança que eu fiz com Abraão, Isaque e Jacó, está escravo do Egito. Veja só, Deus estava falando, tem alguma coisa que está errada aqui. Eu sou o Deus, cheguei para Abraão, falei, Abraão, estou me revelando a você, eu vou fazer de você uma grande nação, vou fazer um povo com você, eu quero que você creia, me obedeça. Abraão foi lá, obedeceu. Abraão cumpriu até o último dia da sua vida, obediência ao Senhor, cumpriu em obediência toda a ordem de Deus. Morreu e Deus fala, muito bem, vou honrar Abraão. Isaque, idem. Jacó, idem. Aí, quando chega o período de Israel, está no Egito, Deus fala, não foi essa a aliança. Mesmo Abraão, Isaque e Jacó mortos, Deus ainda chega para Moisés e fala, olha, eu tenho honra e vou honrar minha palavra com Abraão, Isaque e Jacó. Eu tenho uma aliança com eles e por causa desta aliança, eu não vou deixar. Abraão não está aqui para testemunhar, Isaque não está aqui para testemunhar, Jacó não está aqui para testemunhar, mas eu estou aqui e eu estou falando, Moisés, que eu tenho uma aliança com eles e vou honrar a minha palavra. E é por isso que eu estou levantando você. Então veja só, Deus estava mostrando para Moisés quem ele era. Deus estava mostrando para Moisés a sua identidade. Deus estava se revelando a Moisés como ele era. E ele fala, olha Moisés, eu sou o Senhor. Essa palavra, eu sou o Senhor, é o tetagrama. Portanto, Deus estava falando, eu sou, em resumo, para facilitar aqui para o nosso entendimento, Deus estava falando para Moisés, Moisés, eu sou a eternidade. Porque eu me torno o que me torno, eu me tornarei o que me tornarei, eu sou o Deus eterno e completo por toda a eternidade. Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Deus está falando, olha, eu apareci para eles, eu fiz uma aliança com eles, eu os vi, Moisés, eu tive contato com eles, eles não tiveram uma aliança com um Deus inexistente, não. Eles tiveram uma aliança comigo, é o mesmo Deus que se revelou a eles, é o Deus que está se revelando a você. Só que eu quero que você entenda, Moisés, que eu me revelei a eles como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Essa palavra El Shaddai, no hebraico, ela tem o sentido de tomar violentamente. Veja só, a ideia de Deus é, eu estou mostrando Moisés, eu me mostrei a Abraão, Moisés, a Isaque e a Jacó, como o Deus que age de forma poderosa, todo-poderoso, eu fazia de forma avassaladora. É a minha palavra e acabou. Eu me revelei a eles como todo-poderoso. Eles me conheceram assim. Eles andaram comigo nessa perspectiva, Moisés, e através da minha revelação a eles, eles então me serviram. Deus mostrou a Abraão, a Isaque e a Jacó o seu poder. Mas Deus fala agora, Moisés, eu quero que você conheça, não o meu poder, eu quero que você conheça a minha glória. Eu vou me revelar a você, Moisés, e eu vou dar o meu nome a você. Eles não conheciam o meu nome, eles conheciam o meu poder, mas o meu nome, você, Moisés, vai conhecer. Irmãos, isso aqui é fabuloso, porque quando a gente vai falar dos patriarcas, há muita lição que a gente tira aqui de Abraão, Isaque e Jacó. E as primordiais aqui é entendermos que a aliança de Deus aconteceu através dos 3 patriarcas. A aliança de Deus com Jacó, e Deus fala, olha, eu fiz uma aliança com eles
para que o povo entrasse na terra prometida. Eu fiz uma aliança com Abraão, Isaque e Jacó, para que o povo, Moisés, ocupasse a terra de Canaã. Olha lá o que ele fala, no versículo 3. Aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que viveram como estrangeiros. Então era necessário que essa aliança fosse feita por Abraão, Isaque e Jacó, para que herdasse a terra prometida, a terra de Canaã. Então, se isso aqui é bíblico, se isso está na Bíblia, a gente precisa entender que há um princípio aqui que nós precisamos absorver, entender. Primeiro, o legado de Abraão, Isaque e Jacó não parou em Abraão, Isaque e Jacó. Se Deus fez uma aliança com eles para a terra prometida, a terra de Canaã, nós precisamos entender que o mesmo princípio de Abraão, Isaque e Jacó funciona para a gente hoje. Abraão foi o quê? Conhecido, qual foi o legado de Abraão? Pai de quê? Eu não ouvi. Abraão, conhecido como pai da fé. Muito bem. A primeira característica que a gente encontra em Abraão é a fé. Diga mais forte, é a fé. Isso. Vocês viram a irmã falando aqui, tem que ter fogo, irmão. Não é isso? Então vamos lá, quero ver fé com fogo. Vai lá, fé. Está quase. Primeira característica é a fé. A segunda característica que a gente vai encontrar é em Isaque. Quando a gente fala da vida de Isaque, qual é o evento que marcou a vida de Isaque? Hã? Mais forte. Mais forte. Agora com fogo. Primeiro foi fé. Segundo, sacrifício. E a terceira característica? A de Jacó. Qual foi a característica de Jacó? Quando a gente fala de Jacó, o que te vem à cabeça? Jacó segurou o anjo. É uma musiquinha, irmão, lembra? O Jacó lutou com Deus, ou com o anjo. Jacó lutou com o anjo. Então, a característica de Jacó foi o quê? Perseverança. Ele perseverou. Ele não desistiu, passou a noite lutando com o anjo, foi ferido na coxa e não deixou de lutar, passou a noite lutando. Alguém aqui já lutou por esporte, ou já lutou aqui? Vocês já viram como que cansa lutar? Eu lutei muito quando eu era criança contra o meu irmão. Os primeiros 10 socos a gente dá com força, depois, irmãos, começa a cansar. E a gente vai, cansa rápido. Jacó lutou a noite inteira com o anjo. Agora percebam uma coisa, perseverança é a característica de Jacó. A fé, sacrifício e perseverança. Essas 6 coisas são os elementos da nossa salvação. A gente é salvo pela fé. Mas a Bíblia também ensina a gente que aquele que não nega a si mesmo, não se renuncia, não entra no reino. Segunda característica. A terceira característica da nossa salvação é o elemento fundamental também de salvação, ou seja, a salvação ela tem esse tripé. É o quê? Perseverança. Aquele que perseverar até o fim, será salvo. Observem, a fé, a renúncia ou sacrifício e a perseverança são as 3 características os 3 elementos da nossa salvação. Mas por que esses 3 são elementos da nossa salvação? Porque nós somos seres, embora nós sejamos um ser integral,
nós somos um ser tricotômenos, ou seja, nós temos corpo, alma e espírito. Portanto, cada um aspecto de cada um patriarca fala de um aspecto da nossa salvação, ou da salvação de um elemento do nosso corpo, porque a salvação não é apenas para o nosso espírito. Deus não veio salvar o seu espírito, Deus veio salvar você. E o que é me salvar? Deus veio salvar a mim completamente, espírito, alma e corpo. Irmãos, isso é fundamental a gente entender. Deus não quer salvar apenas o seu espírito, Ele quer salvar a sua alma. Ele não quer salvar apenas a sua alma e o seu espírito, Ele quer salvar o seu corpo também. O nosso corpo interessa para Deus, sim. E é muito importante a gente entender isso. É por isso que nós podemos orar pelos enfermos, porque Deus tem interesse na restauração do nosso corpo, sim, irmãos. Deus tem interesse no nosso ser integral. E aí, quando a gente vai para os patriarcas, a gente vai ver exatamente isso. A fé está relacionada, veja, primeiro patriarca, Abraão, qual é a característica? Fé. A fé está relacionada a quê? Nosso espírito. Porque é o Espírito de Deus, no meu espírito, que testifica que eu sou filho de Deus. Portanto, a fé está relacionada ao meu espírito. A segunda característica é o sacrifício. O sacrifício está relacionado ao meu corpo. A renúncia da carne. Então, veja só, o meu corpo, quando eu olho para Isaac, eu vejo exatamente a salvação acontecendo também no físico. Todo mundo aqui, antes de conhecer Jesus, era feio. Aí Jesus entrou na nossa vida, a gente ficou bonito. Não existe gente feia com Jesus. Então, é isso que nós entendemos, irmãos. Jesus restaura o nosso corpo físico. Estou vendo umas piadinhas aí, ó, irmão, tem que aceitar Jesus. Não, o irmão aceitou já. Está no processo. Cheio de piadinha, tem irmão aí cheio de piadinha. E Jacó, perseverança, restauração de quê? Alma. Às vezes a gente não fala da salvação da nossa alma. A gente só pensa na questão espiritual. Não, gente, salvação não é um aspecto espiritual. Ele é integral. É corpo, alma e espírito. Portanto, esses são os quesitos da salvação. Quando Deus falou, olha, Abraão, Isaac e Jacó, fiz uma aliança com eles para que eles possam herdar a terra de Canaã. Deus também, através de Abraão, Isaac e Jacó, revela a salvação na pessoa de Jesus, que traz sobre nós esses aspectos da salvação, esses quesitos sobre as nossas vidas hoje. E nós podemos então, irmãos, experimentar a salvação em Jesus Cristo. Mas uma coisa o Senhor está fazendo aqui com Moisés. Deus se revela a Moisés, mas Moisés tem problema de se revelar para Deus. Deus fala quem Ele é para Moisés, mas Moisés não consegue falar para Deus quem Ele é. Deus dá o nome dEle para Moisés, mas Moisés não consegue falar para Deus quem Ele é. Por quê? Porque Deus não tem problema com a identidade dEle, mas nós temos com a nossa. A gente tem muito problema com a nossa identidade, porque continuamente nós estamos querendo ser o que não somos. E não é um ou outro, não, é todo mundo aqui. Todos nós. Ai, como eu queria ser outra coisa. Como eu queria ser diferente. Como eu queria. E o problema é que isso vai crescendo na nossa mente
E nós vamos ficando inconformados sem a gente se aceitar, e a gente tem sérios problemas com a nossa identidade. Agora, irmãos, se nós temos problema com a nossa identidade, e se Deus não trabalha na nossa identidade, nas áreas principais, né, nos fundamentos da nossa vida, no espírito, na alma e no corpo, se Deus não trabalha, nós estamos com sérios problemas. Porque nós não conseguimos nos identificar, nós não sabemos quem somos, mas queremos, de repente, fazer as coisas para Deus. Mas como é que a gente vai fazer coisas para Deus se a gente nem sabe quem a gente é, se a gente nem aceita quem a gente é, se a gente está com um problema com a nossa identidade, se a gente está com um problema de reconhecimento? E vocês querem ver isso? Era algo muito sério. Abra sua Bíblia em Êxodo 3, olha o que aconteceu com Moisés aqui, gente. Vejam lá no capítulo 3, Deus vai se revelar a Moisés, Deus vai falar: Moisés, no verso 4, ó, Deus chama Moisés lá no meio da sarça, e Moisés então responde: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime, tire a sandália dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. E aí disse mais: eu sou, olha só, Deus, a primeira coisa que Deus faz é revelar a sua identidade para Moisés. Moisés, eu sou o Deus do seu pai, de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: certamente eu vi a aflição do meu povo, que está no deserto, no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso eu desci, a fim de livrá-los das mãos dos egípcios, para fazê-los sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferizeu, do heveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha, e eu enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Olha o que Moisés vai responder para Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus, então, olha a resposta de Deus para Moisés. Deus não chega para Moisés e fala assim: que é isso, homem? Não, você é capaz, você é forte, você foi o homem que eu me revelei. Não, eu escolhi você. Olha sua destreza, o seu conhecimento. Olha o que você recebeu no Egito. Vai, você dá conta, você é poderoso, você consegue. Deus fez isso com Moisés? Não. Quando Moisés estava com problema de identidade, e ele fala: eu não dou conta, eu não vou. O que Deus fala para Moisés? Eu estarei com você. Presta atenção. A nossa identidade gente, o que eu vou falar aqui tem que ser uma virada de chave na tua mente, na tua vida. Não fique tentando levantar a sua identidade. Eu preciso aqui restaurar a minha identidade. Não, escuta o que eu estou te falando. A identidade de todo homem está corrompida pelo pecado. Eu não tenho, se você perguntar quem sou eu, quem é Valdemir, eu vou dizer para você: eu sou uma pessoa que não presta. É a minha identidade. Porque todos pecaram. Todos nós pecamos. Nós estamos longe da glória de Deus. Fato. Estamos separados. Então o que Deus vai fazer comigo? Ele vai olhar para um Valdemir que não presta, e ele vai falar: deixa eu ver o seu coração. Eu vou falar assim: Senhor, eu estou muito arrependido, mas eu sou escravo do pecado. Deus olha para mim e fala: muito bem, então vai lá e leva meu povo. Eu vou falar: como assim? Eu? Quem sou eu? Eu sou igual a Moisés. Você é igual a Moisés. Nós somos incapazes. Deus chega para Moisés e fala assim: não se preocupa,
Moisés, eu estarei contigo. Então Deus chega para mim e fala assim, Valdemir, vem cá. Eu quero que você faça discípulos de todas as nações. E aí eu falo para Deus, quem? Eu? Qual é a resposta que Deus me dá? Mateus 28. Eu estarei com você todos os dias até a consumação dos séculos. O negócio da nossa identidade não está em a gente se formar, está em com quem nós andamos. Quando a gente começa a andar com Deus, mesmo sendo homens falhos e pobres, pecadores, mas quando a gente começa a andar com Deus, é Ele quem vai fazendo as coisas em nós. Tem muito crente que está parando e fica assim, porque, gente, isso é natural de cada um de nós somos inconformados, é normal isso. Então, o que acontece com a gente é que a nossa mente humana fica assim, ó, eu preciso que Deus faça alguma coisa. Eu vou orar a Deus para me dar uma resposta. Eu não sei se Deus quer que eu continue na igreja ou se eu vá para outra igreja. Porque eu não sinto que Deus está querendo me usar. Não estou sentindo que eu estou sendo útil, eu sou porque eu estou sendo, eu. Não tem a ver com você. Não sei, eu estou orando a Deus porque eu não sei se Deus quer que eu faça tal coisa, se eu não faça, se Deus quer que eu achei que Deus queria que eu pregasse, não sei se é para eu pregar, se não é, eu não sei por onde eu começo, por onde eu termino, eu não sei se é para fazer, se não é para fazer, eu não sei se eu tenho que estar, se eu não tenho que estar, eu não sei se aqui é meu lugar, se não é meu lugar, eu não sei se é para eu fazer ou deixar de fazer, porque nós não temos a nossa definição de identidade, ela ainda está corrompida, porque nós ainda temos um corpo corruptível. Mas quando a gente começa a ouvir a voz de Deus, Deus fala, ei, ô serzinho corruptível, você tem um coração quebrantado? Você está arrependido? Então eu estarei com você. Eu vou estar com você. Deus falou isso para Moisés, Deus fala isso conosco. Você vai observar que o princípio não mudou, ele é o mesmo. Então Deus chega ali para Moisés e fala assim, olha, eu estou com você, eu sou com você. E aí, olha o que olha o que ele fala, este será o sinal que eu enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Moisés disse para Deus, eis que quando eu for falar com os filhos de Israel, lhes disser, o Deus de seus pais me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele, o que eu lhes falarei? Aí Deus falou para Moisés, Moisés, diga que eu me tornarei o que me tornarei, que eu sou o que eu sou. Diga quem eu sou para o povo. Se eles perguntarem, diga para eles que eu me torno o que me torno. Diga para eles que eu não tenho uma definição, que eu sou a plenitude da eternidade. Diga para eles que eu sou ontem, que eu sou hoje e eu sou o eterno. Diga para eles que não há limite para mim. Diga para eles, Erie, Asher, Erie. E aí o povo ouviria essa denominação de Moisés e talvez isso deveria satisfazer o coração de Moisés e falar, ok, Senhor, então, já que o Senhor está mandando, eu vou. Mas não foi isso que aconteceu. Olha o que Moisés fala, então. Verso 15, disse ainda mais a Moisés, assim você dirá aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de seus pais, Deus de Abraão, Deus de Isaque, o Deus de Jacó me enviou a vocês, e este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vá, reúna os filhos de Israel, diga-lhes, o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo, em verdade, eu os tenho visitado e visto o que tem sido feito com vocês no Egito, e prometi tirá-los da aflição do Egito e levá-los para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eteu, do Eveu, do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel, e ouvirão
o que você vai dizer, e você irá com os anciãos de Israel, o rei do Egito lhe dirá, e você dirá ao rei do Egito, o Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora deixe-me ir caminho de 3 dias ao deserto, a fim de oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não os deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios, e farei no meio dele. Depois disso, o rei os deixará ir. Eu farei com que este povo encontre favor diante dos egípcios, e quando vocês saírem, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha, e a mulher que estiver hospedada à sua casa, objetos de prata, objetos de ouro, roupas, que vocês porão sobre os seus filhos, os filhos sobre suas filhas, e assim vocês despojarão os egípcios. Aí Moisés continua no diálogo. Moisés responde, mas eis que eles não vão acreditar em quem? Em mim. Enquanto Deus está se revelando, falando para Moisés tudo o que ia acontecer, tintim por tintim, o que Moisés vai fazer? Senhor, Deus está falando, olha, eu estou me revelando, Moisés, quem eu sou, estou revelando a minha identidade, estou revelando o meu poder, estou revelando a minha glória, estou falando para você o que vai acontecer. Qual era a preocupação de Moisés? Quem eu sou. Porque se eu não sei quem eu sou, como é que os outros vão acreditar em mim? Mas eu vou falar, Moisés, você só vai abrir sua boca, mas eles não vão acreditar em mim. Mas você vai falar que fui eu que mandei, mas quem é o Senhor? Eu sou o Senhor, e se revela a Moisés, ele fala para Moisés, eu sou o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, mas eles não vão acreditar em mim. Moisés está revelando o seu grande problema. O problema de Moisés é que Moisés acha que para fazer as coisas de Deus, Moisés achava que para fazer aquilo que Deus estava ordenando, realizar a obra de Deus, ele precisava estar cheio de si. Moisés não tinha entendido o projeto da salvação. Ele não tinha entendido o aspecto da renúncia. Ele não tinha aprendido com Jacó. Que, aliás, dos 3 patriarcas, Deus muda o nome de Abrão, que significa pai excelso, para pai de uma grande nação, de multidões de nações, de muitas nações. Deus muda o nome de Abraão. E quando é que Deus muda o nome de Abraão? Você lembra disso? Em que contexto Deus muda o nome de Abraão? No contexto em que ele trabalha a identidade de Abraão com respeito à paternidade. O pai excelso, o pai de muitas nações, estava com um problema com o seu filho Ismael, que estava nascendo de Agar. Deus trata com a paternidade de Abraão e fala, Abraão, você precisa entender o que eu sou diante do problema e da sua fraqueza. Escuta isso, meu irmão. É na nossa fraqueza que o nome e a glória de Deus é revelada. Foi na fraqueza de Abraão que Deus mudou o seu nome de Abrão para Abraão. Aqueles que amam e conhecem e servem o Senhor não devem temer a sua fraqueza, porque a glória de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Deus muda o nome de Jacó. Quando é que Deus muda o nome de Jacó? O que significa Jacó? Aquele que agarra no calcanhar. Deus vai mudar o nome de Jacó, daquele que agarra no calcanhar, para Israel. Quando é que Deus faz isso? Depois da luta. Porque Israel significa aquele que lutou com Deus. A identidade de Israel foi transformada quando ele teve a intervenção do Senhor. A identidade de Abraão foi transformada quando teve a intervenção do Senhor.
e Jacó, e Isaac. Isaac não teve o nome mudado. Por quê? Porque a característica de Isaac, aquele que ri, já era uma promessa de Deus. E onde é que Isaac foi parar? De livre e espontânea vontade, ele se ofereceu como sacrifício. Porque foi isso que aconteceu. Ele estava lá, pai, onde é que está o cordeiro para o sacrifício? Abraão olha para Isaac e fala, Deus providenciará para si o cordeiro. Abraão deita Isaac na pedra para sacrifício, e ele levanta o cutelo para matar Isaac. O anjo intervém. Isaac se oferece. Isaac é uma representação de Jesus, que se ofereceu como um sacrifício pelos nossos pecados. Mas uma coisa a gente vai entender, assim como Jesus fez, Ele nos chama a fazer a mesma coisa. Jesus fala, assim como eu entreguei a minha vida, vocês devem entregar a vida de vocês. Vocês também são Isaques. E nisso está a nossa salvação, a nossa identidade. Abraão, Isaque e Jacó. Agora entenda, Moisés estava ali, brigando com Deus pela sua identidade. Quem sou eu? O que eles vão dizer? Quando eles me ouvirem, eles não vão acreditar em mim, ele não vai acreditar. Deus ainda dá sinais para Abraão. Abraão vai lá, pega o cajado, joga no chão, vai se tornar em cobra, põe a mão no peito e tal. Deus ainda dá sinais para Abraão no capítulo 4. Mas Abraão vai insistir em dizer, Senhor, é porque eu sou pesado de boca e pesado de língua. E ele vai falar isso no capítulo 6, como nós lemos. Eu sou incircunciso de boca. O que Moisés estava dizendo? Eu não sei se eu falei, troquei algumas vezes. Mas onde eu disse Abraão, ouve-se Moisés, por favor. Deus chegou para Moisés e falou, Moisés, você precisa mudar a sua identidade. Saber que a identidade não é sua, mas é comigo. Quando a gente caminha com Deus, quando Deus intervém na nossa vida, a nossa identidade muda. E você sabe qual é a nossa identidade quando ela é mudada? O nome da nossa identidade, o nosso novo nome, agora nós nos tornamos Jesus. Imagem e semelhança de Jesus. Assim como Ele é, nós somos. Deus olha para mim e Ele vê em mim Jesus Cristo, porque minha identidade foi mudada, porque o Valdemir não presta. Mas o Jesus que está comigo todos os dias, até o confim da terra, Ele não tem pecado, nele não há engano, Ele é o Senhor sobre todas as coisas, e Ele está comigo todos os dias. Irmãos, a gente precisa crer nisso. Tem muito crente que fala assim, Jesus está comigo. Mas você já viu, no momento da adversidade, a gente fala, o que eu vou fazer? Ai, meu Deus, eu estou desesperado, o que eu faço? E não sabe. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Assim como Jesus viveu, nós podemos viver. Assim como Jesus amou, nós podemos amar. Assim como Jesus serviu, nós podemos servir. E assim como Jesus tinha autoridade, nós também temos autoridade. Porque Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós absorvemos a identidade de Jesus. Agora aqui, o problema de Moisés é que Moisés estava lutando aqui para dizer quem eu sou. Quem eu sou. E aí ele vai falar, porque eu sou pesado de boca, pesado de língua, ou seja, eu sou incircunciso de boca. O que Moisés estava dizendo aqui? Que ele era gago? Quem acha que Moisés era gago? Levanta a mão. Quem acha que Moisés tinha algum problema aqui de fala? Não, não é esse o contexto. Não é essa a palavra. Quando ele fala que ele é pesado de boca, ele vai explicar isso no capítulo 6, que ele vai dizer que ele é incircunciso de boca. O que Moisés estava dizendo era o seguinte, Senhor, eu fui criado no Egito,
eu tenho o conhecimento do Egito, eu tenho a mentalidade do Egito. Senhor, para mim isso aqui tudo é novo. Como é que eu vou libertar o povo de Israel se eu ainda estou com a mente no Egito? E na mente do Egito, Moisés ia trabalhar, ia enfrentar o grande Faraó, a identidade de uma divindade no Egito. E Moisés, formado com o conhecimento do Egito, com o entendimento do Egito, como que ele ia chegar lá, um Zé Ninguém, diante do grande Faraó? Esse era o problema de Moisés. Meu Deus, o povo não vai nem acreditar. E ainda mais Faraó. Como é que eu vou chegar no grande Faraó e falar, olha, eu vim aqui porque Deus me mandou vir. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Quando Deus começa a caminhar conosco, a identidade dele começa a se revelar em nós. E aquilo que é impossível de você realizar, você vai poder realizar em nome de Jesus. É por isso que Jesus vai dizer que nós devemos ir em seu nome. Em seu nome. Deus concedeu algo maravilhoso para você, o nome de Jesus. O nome de Jesus. O nome de Jesus. Quando eles perguntarem quem é você, você vai poder falar, eu não sou ninguém, mas eu quero te apresentar quem está comigo. Quem está com você? Jesus. A Bíblia diz, eu estarei com você todos os dias, eu estarei com você todos os dias. Irmãos, isso é maravilhoso. Diante das trevas, se o inferno chegar e apontar o dedo para você e falar, quem é você? Você vai falar, opa, você esqueceu de olhar para a pessoa certa, não sou eu que você tem que olhar não, é quem está comigo. Quem está comigo? Ele está comigo todos os dias, 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 Ele está comigo todos os dias. Jesus está com você, Jesus está com você, e Jesus está com você. Irmãos, por isso não há o que temer, não há do que a gente ficar abalado, não há enfermidade, não há problema, não há dor, não há morte, não há nada que possa nos separar do amor de Deus que está em Jesus, não há nada, 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 porque nós estamos com Jesus, Ele não vai abandonar você. O problema é que nós estamos sempre querendo trabalhar a nossa identidade, e Deus fala, para de olhar para você. Moisés está o tempo inteiro falando, Senhor, cura a minha identidade, cura quem eu sou, eu quero acreditar em mim. E muitas vezes a gente fica ouvindo palavras mentirosas, enganosas, ludibriosas, dizendo, Deus quer restaurar a sua identidade. Não, Deus não quer restaurar a identidade do homem, Deus quer formar a identidade de Jesus em você. É diferente. Ele quer mostrar com quem você anda. Ele quer mostrar quem está com você e não vai abandonar você. Jesus está com você aqui nessa noite. Jesus está com você quando você sair daqui nessa noite. Jesus estará com você quando você entrar na sua casa. Jesus vai estar com você quando você for dormir na sua cama. Jesus vai estar com você quando você levantar amanhã pela manhã. A identidade não tem mais a ver com você, porque você morreu em Jesus Cristo. Você se renunciou, o Evangelho entrou em você. Agora é Cristo em nós, é Cristo conosco todos os dias, é Cristo conosco. Quanto mais eu ando com Jesus, mais Jesus aparece e eu diminuo. Eu não tenho problema com a minha identidade, porque agora eu ando com Jesus. Se você andar com o homem mais poderoso dessa terra, não importa quem você é, você vai entrar nos lugares que esse homem poderoso entrar. Não é verdade? Onde ele for, você vai estar junto ali, e ele vai falar, não, pode deixar ele entrar, que ele está comigo. É assim. Nós estamos com Jesus. Nós estamos com Jesus. Uma vez, não vou poder contar essa piada porque eu esqueci.
tentando lembrar ela aqui. Sobre... Acho que eu lembrei, era um rapaz que chegou e falou assim, se eu contar errado, vocês não... mas tem a ver, é exatamente sobre isso que eu estou falando. O pessoal falando assim, o Zezinho, rapaz, o Zezinho é conhecido, né? Onde ele passava, todo mundo falava com o Zezinho. Era um amigo do rapaz, o rapaz andando com ele, e aí chegavam as pessoas, Zezinho, bom dia, Zezinho, ô Zezinho e tal. E ele falou, rapaz, você é muito... todo mundo conhece você, você não viu nada. Foi no presidente. O presidente estava lá dando entrevista, de repente, eu queria dar uma paradinha aqui, porque a gente está com o Zezinho ali. Aí o rapaz, caramba, o presidente conhece. Ele, não é só o presidente, não. Aí ele falou, não acredito. Ele falou, rapaz, todo mundo me conhece. Ele levou ele lá para os Estados Unidos, o presidente Joe Biden estava fazendo um discurso. Zezinho. Zezinho, aí o cara, rapaz, até o Biden te conhece, ele não acredita. Olha, agora eu quero ver, eu duvido. Só falta o Papa te conhecer. Ele, o Papa é meu amigão. Lá vai ele. Gente, eu estou contando do meu jeito, tá? Acho que chegou lá foi, ele subiu lá, e o Papa chamou o Zezinho lá na frente, lá foi o Zezinho, e o rapaz que estava do lado dele, do amigo dele, falou assim, uai, quem é aquele cara que está lá na frente? Aí ele, pelo menos alguém que não conhece o Zezinho, né? Aí ele falou, aquele lá é o Zezinho. Ele falou, não, o Zezinho eu conheço, estou falando do outro. Era uma piada, mas não era para ser, né? Jesus é o nosso Zezinho, todo mundo conhece ele, né? Entendeu a moral? Muito bem, eu tenho que treinar mais. Mas, queridos, para encerrar aqui, eu quero que você saiba de uma coisa. Jesus está conosco todos os dias. Esse é o princípio, a nossa identidade não é o que interessa, mas o que em Jesus é, isso nos interessa. Porque Ele prometeu andar conosco, Ele tem uma aliança conosco. E é por causa dessa aliança que nós entramos na terra prometida. Nós temos direito à terra prometida, não por nossa causa, não por nosso mérito, não por nossa identidade, mas por causa de Jesus. É Ele o nosso Senhor e o autor e o consumador da nossa fé. Por isso, para encerrar aqui, eu quero que você mais uma vez me ouça, preste bem atenção. Não tenha medo de realizar o que Deus quer que você realize. Não culpe igreja, pastor, líder, homem, nada disso. Jesus está com você. Faça em nome de Jesus. Que a glória de Deus encha a sua vida, porque você vai ser bênção por onde você passar. Você vai ser bênção na vida da igreja, você vai ser bênção na vida de líder, você vai ser bênção na vida de pastor, você vai ser bênção na vida de irmãos. Você será bênção por onde você passar, porque você caminha com Jesus. Vamos ficar em pé e vamos orar?